Aleluia. Convido a igreja a pôr sobre seus pés mais uma vez. A gente está fazendo uma leitura. Lucas capítulo 15. Aleluia, Jesus. Versículo 18 a 22. 18 já está lá no telão. 15, 18 a 22. Vamos ler de forma responsiva, irmãos. Lê o versículo, a igreja outro logo após. Diz assim a palavra de Deus: Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Desta noite, estamos esse mês encerrando o assunto sobre arrependimento. E essa passagem, irmãos, nos ilustra muito bem o que é o arrependimento. Mas o arrependimento que iremos tratar esta noite, irmãos, não é simplesmente qualquer arrependimento. Porque eu creio que todos aqui, em algum momento de suas vidas, vocês se arrependeram de alguma coisa. Nós, eu me incluo. Quem nunca se arrependeu de alguma coisa nesta vida, Quem nunca? Porque somos imperfeitos, irmãos, Estamos suscetíveis a erros, a errar. E muitos dos erros nos levam a gente a arrepender, mas com que propósito, Normalmente, quando nós nos arrependemos, irmãos, no mundo secular, na vida secular, já que vamos entrar na parte espiritual, na vida secular, é porque nós tivemos algum prejuízo, nós perdemos alguma coisa, Aí nós nos arrependemos. Poxa vida, por que eu fui fazer isso? Tive um grande prejuízo. Aí você para e pensa, poderia ter feito diferente, mas já foi, Não tem como mais voltar. Mas na vida, irmão, espiritual, eu buscando entendimento sobre o que é arrependimento, a gente acha que é algo muito simples. Como a gente, se comparado à vida secular, o arrependimento na igreja, na caminhada com Jesus. Mas se formos buscar em Deus, nós vemos que até para se arrepender, irmãos, nós dependemos de Deus. Até para a gente se arrepender. Se você está aqui esta noite, sentado aí no seu banco, você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, se considere um privilegiado de Deus, porque em algum momento Jesus te atraiu e Deus te concedeu graça para você se arrepender, porque o homem ficou tão longe de Deus, pastor José, que ele por si próprio, ele não conseguiria se arrepender, por tantos desejos, por tanta maldade em sua vida, em seu coração. Ele ficou tão distante de Deus, que ele por si não se conseguiria se arrepender, porque ficou perdido. Porque eu irei me arrepender? O que eu estou perdendo? O que eu estou perdendo? Quando nós deixamos, irmãos, de se arrepender,
nós perdemos a salvação. Nós perdemos algo, irmãos, que não tem preço, que a Bíblia ela é bem clara. Ainda que o homem quisesse pagar a sua salvação, o resgate de uma alma, daria conta de toda a riqueza do mundo, irmãos, e não conseguiria se salvar. É isso. Então, quando nós perdemos alguma coisa na vida secular, e nós sentimos muito pela perda, achamos que tivemos um prejuízo, poderia ter sido diferente, já dói, né? Agora você imagina, irmãos, a salvação. É porque na vida secular nós estamos vendo, né? Nós estamos podendo mensurar, contar, apalpar. Então nós poderíamos imaginar, nós poderia, com essa perca, ter feito outra coisa, né? Mas a salvação, irmãos, isso é um ato de fé. É acreditar, irmãos, que quando nós descansarmos, nós iremos para um lugar bom, estaremos com Deus. É nós valorizarmos isso, irmãos, que Deus tem nos dado. Dia após dia, nós vamos descobrindo o céu, nós vamos descobrindo o amor de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus. Aí o arrependimento começa a ter sentido, irmãos. Aí o arrependimento começa a ter sentido. Nessa passagem a qual nós lemos, nós vemos um filho que ele estava num lugar bom. Em algum momento de sua vida, ele desobedeceu o seu pai, e ele quis viver com suas próprias maneiras, viver pelo seu modo pelo seu bem-querer, pelos seus desejos, achando que o mundo lhe traria mais felicidades do que ficar sujeito à obediência, à servidão de seu pai, da casa de seu pai. Porque ele achou que viver ali talvez estava muito preso. Talvez lá no mundo, coisas melhores e mais bonitas seriam mais vantajosas. E ele então buscou viver a sua vida longe de seu pai, longe de sua casa. E ali o dinheiro, os recursos foram acabando. E quando ele se deu conta, irmãos, ele já estava comendo a comida dos porcos. Desejava comer a comida dos porcos, né? Vamos melhorar aqui. Desejava comer as comidas dos porcos. E ele lembrou que na casa do pai dele, até os jornaleiros, até os empregados comiam bem. Imagina o filho, como ele comia, se os empregados comiam bem. Aí o que nos chama a atenção é a coragem desse homem. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E eu vou assumir o erro. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, ele fez uma atitude louvável, irmãos. Ele enxergou o erro dele. Ou seja, a situação que ele estava ruim. Ele imaginou, pior que isso não vai ficar. Agora, eu quero retornar o caminho. Eu quero retornar o caminho. Ou seja, o arrependimento ele é seguido de conversão. Conversão, ou seja, é mudar de lado, mudar de sentido. Se eu estou indo nesse sentido aqui e não está dando certo, o que eu vou fazer? Eu vou retornar e vou mudar de direção, para que na outra direção as coisas comecem a mudar. Porque nessa direção que eu estou seguindo, eu estou vendo que não está dando certo. Então, a partir de agora eu vou fazer diferente. Não vou continuar no mesmo sentido, da mesma forma, da mesma maneira, não. Ou seja, atitude inteligente. É sobrevivência, né? É a sobrevivência, o instinto, né? De sobrevivência, de querer mudar. Do ser humano. Agora, na vida espiritual não é diferente, irmãos. Quando Deus nos dá graça para a gente se aproximar dEle, Deus nos concede, irmãos, força e graça para sair do pecado. Ou seja, enxergar que a escravidão do pecado, isso está
trazendo coisas ruins para a nossa vida, né? Quantas coisas ruins que o pecado traz. Que o final é morte, né? Além da destruição, tristeza, angústia, depressão, quantas coisas, doença. Se fôssemos enumerar aqui, irmãos, consequências do pecado, irmãos, certamente ficaríamos aqui à noite falando. Mas louvado seja o nome de Jesus, que Deus, Ele nos concede graça, irmãos, para a gente mudar de direção. O que a gente tem que fazer agora é olhar para a nossa direção, o jeito que estamos andando, e levantar, ter a atitude, a coragem deste filho que levantou. Ele enxergou seu erro, viu que o que ele fez não foi certo, de ter desobedecido, saído da proteção de seu pai, e agora retornar para o seu pai, retornar agora para a sua casa, para a sua família, ou seja, voltar de novo a viver na vontade do pai, porque lá era um lugar seguro, que tinha alimento, era um lugar bom. E ele foi, chegando lá, talvez pensando, né? Eu não sou digno de ser chamado filho. E o pai dele surpreende ele, né? Trocando as vestes, pondo o anel. A expectativa dele, irmãos, pensa só, ele chegar, ser tratado como um empregado, agora o pai receber como filho novamente, e pôr vestes. Até posso conjecturar aqui comigo que vestes talvez que ele nunca tinha vestido quando ele estava dentro de casa, posto anel talvez que ele nunca tinha usado quando ele estava em casa, e o pai dele recebe com honras. É assim somos nós, irmãos. Muitas vezes pelo pecado, pela vida desregrada que muitas vezes andamos, nós ficamos com vergonha, né, de voltar para a casa do pai, e assim, não, eu não sou digno de voltar para a casa do pai, porque eu pequei, tenho pecado muito. E Deus nos surpreende, porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, e tudo vem de Deus, viu, irmãos? Tudo vem de Deus. O arrependimento, a fé, olha que coisa boa. Deus vai colocando na gente, porque Ele viu que nós mesmos não conseguiríamos, irmãos. Nós estávamos desorientado aí pelo mundão, e Deus começa a nos orientar novamente, ó, faz desse jeito, um pouco de arrependimento agora, um pouco de fé agora, vai que você vai conseguir. E vamos, irmãos, de passo em passo, retornando para a casa do pai, retornando na obediência do pai, na vontade do pai. E aquele filho, ele chegou na casa do pai, e o tratamento que ele recebeu, irmãos, foi um tratamento que surpreendeu aquele filho. E nós, muitas vezes, longe do caminho do Senhor, nós ficamos com vergonha de voltar para a casa do pai. Mas esta noite, irmãos, vamos ter coragem de se levantar e retornar, porque Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é misericordioso, irmãos, porque vemos aqui esta noite as oportunidades que foi falado. Tudo é por Ele e é para Ele, irmãos. Não tem como nós conseguimos alcançar tantas bênçãos se Deus não tiver no negócio. Deus, Ele sempre está conosco, irmãos. Nós temos que valorizar isso. Mas a bênção está só ali para a congregação do Santa Luzia? Não. A bênção vem para toda a humanidade, irmãos. Para toda a humanidade. Mas por que tem pouca gente na igreja? É porque são as pessoas que acreditam, são as pessoas que se arrependem, são as pessoas que valorizam esse tratamento, esse cuidado de Deus. E muitas pessoas não querem, porque quando nós dispomos a arrepender, irmãos, do jeito que nós vivemos, nós temos que consequentemente converter, ou seja, mudar de direção. E muitas pessoas não querem mudar de direção. Deus tem falado, vira a direção, não continue nesse caminho, muda o sentido, e continua, e vai afundando, e vai afundando, e vai afundando, mas não quer largar a vida, do jeito que está vivendo. Mas
A conversão não quer dizer que a pessoa regenerou. Olha que coisa interessante. Não é porque eu estou convertido, que eu converti o meu sentido, que eu regenerei. Porque tudo é um processo, né? Nós arrependemos, agora mudamos o sentido e vamos regenerando aos poucos. A palavra de Deus, vamos ouvindo, lendo a Bíblia, vamos ouvindo os testemunhos, os louvores, dedicando tempo para Deus. Aí isso vai nos limpando, irmãos, porque vai enchendo o nosso coração de coisa boa, a nossa mente de coisa boa. Aí vai nos regenerando, né? Aquele velho homem. A nossa vida moral, a nossa vida espiritual vai sendo alterada, irmãos. Vai sendo santificada pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela nossa dedicação, pela nossa escolha de estarmos com Deus. Aleluias. Mateus capítulo 3, versos 3, aleluias. Pedir para o Eduardo pôr em nome de Jesus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluias. Vemos que aqui João Batista, ele já pregava sobre o arrependimento. E muitas pessoas que estavam ali ouvindo sobre o arrependimento eram pessoas que entendiam da lei, eram pessoas religiosas. Mas Deus, Ele não quer uma vida religiosa. Ele não quer que ficamos apegados a costumes, irmãos. Porque muitas vezes ficamos apegados com as coisas materiais e esquecemos das coisas espirituais. E nós temos que vigiar muito disso. Nós temos que vigiar muito. Porque aqui essas pessoas já demonstravam isso. Que a religião falava mais do que as suas ações. Ou seja, eles pregavam, mas não viviam. Ainda queria colocar um fardo pesado sobre a vida do próximo. Em Hebreus capítulo 11, versos 1. Aleluias. Nós conhecemos, vai falar sobre fé. Isso é um requisito muito importante para o arrependimento. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. É exatamente isso. Para que eu vou me arrepender? Para que eu vou me arrepender dos meus pecados? Ou seja, pecado ou a maneira de viver é que aqui nós estamos pensando e falando sobre a vida natural de um homem, né? Que vive uma vida longe de Deus, uma vida em desobediência a Deus. Aí engloba todas as coisas que não agradam a Deus, né? Não tem como a gente falar o que é o pecado aqui, pontuar o pecado. É tudo aquilo, irmãos, que nos leva a ficar longe de Deus. Ou seja, então agora que Deus tem nos chamado, o que Deus se agrada? O que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu viva aqui? Porque viver com Deus não é ruim, irmãos. Viver com Deus, olha que coisa boa, já foi falado aqui esta noite, ó, cura, já foi falado aqui de prosperidade, quantas coisas boas que não só hoje, mas ao longo dos cultos temos visto os irmãos testemunhar. Ou seja, viva isso também. Isso é para todas as pessoas, não é simplesmente para nós. É para todas as pessoas. É para todas as pessoas. E Jesus quer que todos sejam salvos, aleluia. Todas as pessoas sejam salvas. Em Atos dos Apóstolos, pedi para o Eduardo colocar em Atos capítulo 2, versos 38. Mas temos que ter fé. Temos que acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Mas existe a salvação. Deus, Jesus, eles existem. Em Atos capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e sejam batizados. Vemos que é um mandamento. Não tem como a gente estar perto de Deus sem a gente arrepender, sem nos ter esse hábito de se arrepender. Ainda que nós não estamos vendo, irmãos, o que nós estamos perdendo. Mas uma coisa, irmãos, eu não sei os irmãos, mas uma coisa eu tenho comigo, que quando eu faço alguma coisa que Deus não se agrada, irmãos, eu começo a sentir um vazio dentro de mim. E rapidamente eu me arrependo e volto para Deus. Porque uma vez que Deus nos revela a graça, nos revela a salvação, a pessoa não torna-se a mesma. Porque nós alcançamos, irmãos, um crescimento do reino dentro da gente, que uma vez você provado isso, e você agora pensar em ficar longe, você sente falta, irmãos. É como se fosse um arroz e feijão. E já começa a alma a ficar perturbada, e a paz já começa a ir embora. Aí você já corre para os braços do pai, levanta como esse filho fez. Não chega nem pensar em querer comer as comidas do porco, porque a gente sabe que é ruim. E certamente, se continuarmos com essa ausência da presença de Deus, com este vazio, né, como é um buraco sem fundo, certamente, irmãos, vamos perecer. Mas temos que correr. Erramos, pecamos, vamos correr para os pés do Senhor Jesus. Jesus, me perdoa, não tire a tua presença. Quero ter paz com Deus, paz com o Senhor, me ajude. E a gente retorna para os braços, para a obediência, para a vontade de Deus, e continuamos vivendo em abundância. Que coisa boa. Então não é ruim. Eu pensava, mas eu vou mudar de vida, né? Se os crentes não faz isso, não faz aquilo. Cara, pensei muito nisso, nessa questão, porque o mundo lá fora oferece muitas coisas, não é pouca, não é muitas coisas, só que são coisas insaciáveis. Imagina só, coisas que quanto mais nós queremos e temos, nunca ficaremos satisfeitos. É um buraco sem fundo. E essa insatisfação nos leva a tantas coisas, irmãos. Nos leva a tantas coisas, essa insatisfação, essa insaciedade, nos leva a tantas coisas. Coisas que a nossa alma sente aquele vazio, que ainda falta alguma coisa, a gente não sabe. Aí é onde que entra a graça de Deus, e Deus nos revela: muda de vida, arrependa agora, porque o que eu tenho é muito mais daquilo que você viveu até agora, é muito mais daquilo que você experimentou até agora. Ou seja, Deus começa a revelar o valor da salvação para nós. Olha que coisa boa. Aí nós começamos a entender o valor do arrependimento, porque eu não quero mais voltar naquela vida insatisfeita, naquela vida de buscar algo que eu nunca encontro. Porque as pessoas estão frustradas, irmãos, frustradas. Investe riqueza, investe tempo, investe família, investe amigo, investe tempo estudando e lendo, e não acha aquilo que, na verdade, nem sabe o que está buscando. Nem sabe o que está buscando. Mas a verdade é que todas as pessoas precisam de Deus. E o espaço de Deus dentro do ser humano, porque foi Deus que criou o ser humano, é somente Ele para ocupar. Nem outra coisa mais vai ocupar o lugar de Deus. É exclusivo a presença de Deus dentro do ser humano. Então, quando nós pensamos, por que eu tenho que me arrepender? É para que esse espaço seja preenchido por Deus. Deus, fica aqui dentro de mim, Deus, não saia. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me arrepender. E não imagine que você, perdendo de receber as ofertas do mundo, irmãos, você terá prejuízo. Pelo contrário, você terá lucro, porque você está investindo naquilo, irmãos, que a terra não vende, aquilo que você não compra em lugar algum.
aquilo que é preparado, irmãos, somente para os especiais, para os escolhidos, para aqueles corajosos que se arrependeram da sua vida, da sua maneira de viver. Porque o que o coração não sentiu, né, que não subiu ao coração do homem, que os olhos não viu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Aleluia. Vamos continuar, irmãos, caminhando, nos arrependendo, tendo essa atitude de coragem deste filho, ainda que gastou todo o dinheiro, ainda que gastou toda a riqueza, irmãos, né, vivendo longe do seu pai em desobediência, ele pôde sentir na pele o vazio, a insatisfação, mas ele teve coragem de ir e de se considerar como um servo. Mas Deus, ele não considera o filho como servo. O filho é filho, não tem como ele tornar a ser servo uma vez filho, né? Tem uma música que fala para sempre filho, não tem jeito de o filho nasceu, né? As mães que são mães sabem muito bem, né? Por mais que o filho às vezes faz as suas travessuras, né? Por mais que a escola chama, a professora chama, não vou considerar ele como uma outra pessoa, por mais que ele faça arte, né, como uma outra pessoa, é meu filho. E assim é Deus por nós, irmãos. Aleluia. 2 Timóteo, pedi para o Eduardo pôr, capítulo 2, verso 25, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25. Instruindo com mansidão e os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Aqui vemos neste versículo uma prova que Deus lhe dará o arrependimento, ou seja, é Deus nos dando o arrependimento, nos ajudando a nos arrependermos. Quão distante foi o ser humano de Deus. Em João, capítulo 12, verso 32, aleluia. João, capítulo 12, verso 32. Aleluia. João 12, 32. Glória a Deus. Diz assim, João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos, irmãos. Seja um brasileiro, seja americano, seja japonês. Todos, irmãos. Todos. Às vezes nós não imaginamos, né? Por que um dia, né, nós estávamos lá, longe de Deus, e Deus nos alcançou. É porque Jesus, ele não faz exceção de pessoas. Eu imaginava que a pessoa, ela nascia crente. Ela era crente porque ela nascia crente, né? Não tinha como alguém se converter, porque ela nasceu daquele jeito. Mas aí, ao longo da vida, nós vamos entendendo que Deus, ele ama, irmãos, o pecador. A pessoa está lá, naquela vida, né, os irmãos, me perdoe a palavra, aquela vida desgraçada, irmãos. Né? Ou seja, a gente acha mais palavrão, né? Mas é uma coisa sem graça, né? Sem a graça de Deus. E Deus nos concede para que nós nos arrependemos e mudamos de vida e pensamos, ainda há esperança. Porque a primeira coisa que acontece na pessoa que está afundada no pecado, na tristeza, longe de Deus, irmãos, é a falta de esperança. E neste momento é onde que Deus, ele mostra a sua grandeza,
E a pessoa, ela pensa: poxa vida, já tentei tantas coisas neste mundo, por que não mais tentar esse Jesus, esse Deus? Por que não mais tentar? Por que não mais tentar? Porque muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas, irmãos, e cansamos e não tem resultado algum. Porque agora não dão crédito para esse Jesus que é anunciado, que esse Jesus que fala que tereis vida e tereis vida com abundância. Dê o crédito, faça o teste. Você vai ver que você não vai se arrepender. Porque um dia eu pensei: mas se não der certo eu saio da igreja, né? A gente, quando converti, tinha uns 21 anos. Eu vou lá, se não der certo, vou uma semana. Estou indo até hoje, irmãos. Porque louvado seja o nome de Jesus, a cada vez que eu dedico, ainda às vezes a gente chega um pouco atrasado, às vezes. Hoje eu melhorei bastante, mas eu chegava, era muito ausente no culto também. Isso é ruim, porque nós vemos que nós perdemos muito tempo, irmãos, perdemos muito de conhecer a Deus. Mas infelizmente, né, os cuidados deste mundo, né, isso é um assunto para outra hora. Os espinhos, né, muitas vezes nos leva a nos ausentar. Mas o que eu quero dizer é que quando nós vemos na presença de Deus, nós não voltamos diferente da mesma forma. Alguma coisa acontece naquele dia, naquela semana ou naquele mês. E assim vamos somando a presença, a glória de Deus. Não por coisas materiais, irmãos. Não por coisas materiais, porque isso é consequência. Mas pela presença dele, irmãos, de nos dar paz, de nos dar o controle da situação. Olha que coisa boa. Quantas vezes nos desesperamos, irmãos, mediante alguma situação que nós perdemos o controle. Se nós tivéssemos o Espírito Santo de Deus, seria diferente. Aí a gente convida o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda aqui nessa situação aqui para mim resolver isso. E ele nos traz a tranquilidade, a calmaria, e vai nos guiando, vai nos mostrando como tem que ser feito. Olha que coisa boa, irmãos. Não tem dinheiro que pague no mundo isso. É para isso que devemos nos arrepender, para continuar cultivando a presença de Deus, o Espírito Santo, né? O reino de Deus crescendo dentro de nós. Aleluias. A hora está finalizando. Eu vou correr aqui já para o final. Pedir para o Eduardo em Mateus capítulo 21 e 28, vai falar sobre a parábola dos dois filhos. Aleluias. Mateus capítulo 21, versos 28 ao 32. Aleluia. Eu vou ler, os irmãos somente acompanham. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós do que o reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, o João lá do deserto, pregando o arrependimento, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes só creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Aleluias. Jesus estava falando aqui com os religiosos. Os 2 eram filhos. Os 2 tinham o direito na herdade. E a vinha, irmãos, para os irmãos entenderem, não era algo que era fácil de ser feito. Era trabalhoso. A vinha você tinha que proteger ela com o muro, contra os salteadores, contra a luz solar, contra a umidade.
Era existir todo um preparo e toda a dedicação. E o primeiro falou que não iria. Ou seja, aqueles pecadores notórios, aqueles que você vê que está no pecado. E ele foi sincero, eu não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi. Ao contrário daquele que diz: eu faço isso, né? Eu oro, eu prego, eu falo de Jesus. Mas na verdade, irmãos, vive em desobediência a Deus. Na verdade não faz nada daquilo que fala. Aleluia. Que Deus, irmãos, nos ajude, irmãos, a fazer mais. A fazer mais, irmãos. Porque não é errado, irmãos. Não é errado a gente errar. Porque muitas vezes nós agimos com a intenção boa de acertar. Sempre costumo fazer isso. Mas o que é duro é que muitas vezes eu não faço nada. Eu não faço, irmãos. Ou seja, a chance, irmãos, da pessoa que não faz nada errar, pensando bem, seria nenhuma, né? Mas só pelo fato, irmãos, da gente omitir fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, nós já estamos errados. Porque começa agora, irmãos, com medo. Começa agora, irmãos, com insegurança. Porque nós não estamos acreditando e vivendo Deus. Deus não está dentro de nós. Mas quando deixamos, irmãos, o embaraço do pecado e confessamos diante de Deus: Deus, eu quero fazer, Senhor, mas não sei como. Eu quero viver na Tua presença, Senhor, mas não sei como, Deus. Eu mais erro do que acerto. Mas você está fazendo. E sabe que uma hora você vai acertar, porque você está pedindo para Deus. E Deus, Ele envia o seu Espírito, e esse Espírito que vai nos guiar. Porque do mesmo modo que Ele nos revelou o arrependimento e tem nos dado fé para estarmos no seu caminho, da mesma forma Ele vai revelar para você o jeito certo de viver. Viver diante da tua vontade, querendo cuidar, aleluia, da vinha. E a vinha começa aqui, irmãos. A vinha começa aqui. Poucos são os trabalhadores, e grande é a seara. Então, continue nessa empreitada, não desista. Continue se arrependendo, porque isto é graça de Deus. O arrependimento é Deus que te concede. Então valorize o arrependimento, porque isso te dará salvação. Se você não é batizado ainda, já começa a pensar aí. Quando vai ser o próximo batismo? Já começa a pensar, porque é mandamento de Deus. E depois começa a buscar os dons espirituais, porque isso é a promessa, foi falado aqui esta noite. Para que recebeis, né, depois de se arrepender, se for batizado, recebereis os dons espirituais. E você vai receber. Se você é batizado e ainda não tem, vamos começar a buscar os dons espirituais, irmãos. Que esta igreja aqui, Deus já tem visto, né? Deus usar, e os irmãos aqui se desenvolverem, olha que coisa boa. E Deus continuar usando mais ainda os irmãos, porque os irmãos têm buscado. Então não deixe, irmãos. Nós queremos ver essa igreja cheia. E Deus conta comigo e conta com você, porque a salvação veio para todos. A salvação veio para todos. Acredite nisso. Deus tem uma obra muito grande na vida de cada um. Os irmãos querem receber essa palavra, amém? Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Glória a Deus.